Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a verdade. Existe só uma verdade? Vamos descobrir a tradição. O ser humano virtuoso seria aquele que dedicasse a vida à busca racional da verdade, pois, conhecido bem, a justiça e as outras virtudes, poderia ter uma vida boa e justa, pelo menos é assim que pensava Sócrates, né? Assim pensava Sócrates e Platão, mas é possível realmente conhecer o bem, a justiça ou a verdade? Em outras palavras, existe apenas uma verdade, uma justiça ou um bem? Esses valores não dependem da opinião ou do modo de pensar de cada um? Então, para pensar, para você os valores dependem da opinião de cada um ou são universais, isto é, válidos para todos em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa? O objetivo é instigar a reflexão no âmbito da problemática entre o relativismo e o absolutismo, o dogmatismo morais, que será mais bem desenvolvido à frente. No momento é importante despertar o aluno para essa problemática, que muitas vezes pode ser vivenciada sem que haja um processo de questionamento. A discussão sobre o assunto pode sensibilizar e favorecer o aprofundamento reflexivo futuro, bem como ajudar o aluno a tomar consciência da complexidade do tema. Anteriores e contemporâneos a Sócrates, os sofistas, Protágoras, Gorgias, Antífonte, Trasímaco, Pródico e Hípias, entre outros, tiveram muita importância na trajetória da filosofia. Se os primeiros filósofos foram responsáveis pela descoberta da natureza, os sofistas deram início à descoberta do humano. Isso significa que eles se voltaram para a experiência humana, deixando de lado as especulações sobre a natureza. Oriundos de várias cidades gregas, os sofistas convergiram para Atenas no século V a.C., acompanhando o desenvolvimento econômico, social, cultural e político da mais importante cidade-estado do mundo grego na época. Eles eram professores profissionais, os primeiros na história do Ocidente, que ensinavam jovens interessados em especializar-se em alguma técnica ou ofício e em participar dos negócios da polis. Transmitiam conhecimentos úteis a todos aqueles que estivessem dispostos a pagar pelos seus ensinamentos. Muitos sofistas ressaltaram o contraste entre a destinação natural e a destinação social do ser humano. Alguns, seguindo a tradição aristocrática, defendiam o caráter necessário e imperativo das leis, costumes e valores da sociedade, pois afirmavam que eram naturais, physis, e não dependia da vontade humana. Outros diziam que as leis humanas, a nomos, não eram universalmente obrigatórias, pois eram criadas por convenção, por nomos, não sendo por esse motivo absolutas, mas relativas, variando sua conveniência de cidade para cidade. O que é nomos? Nomos é uma convenção social, um acordo humano, um costume que se torna lei, pelo menos na Grécia Antiga. Invenção coletiva, a pintura de René Magritte. Diante dessa obra que desestabiliza as fronteiras entre o mundo humano e o mundo natural, somos levados a refletir sobre os pontos comuns e as oposições entre essas duas esferas. De acordo com muitos sofistas, o mundo humano se regula por nomos, por convenções, que é o terreno do incerto, enquanto a natureza, a physis, obedece a leis imprevisíveis. A contraposição entre nomos e physis, o que é por natureza e o que é por convenção, o que não pode mudar e o que é contingente, estendeu-se a diversos assuntos na Atenas daquele período e via uma discussão até hoje dentro do campo do direito, entre o justnaturalismo e o justpositivismo, dos séculos V e IV a.C. Por exemplo, discutia se os deuses existiam de fato, isto é, por physis, ou se eram criações humanas por nomos, se cidades se constituíram por ordenação natural ou por nomos, se entre os seres humanos as distinções sociais eram naturais ou decorrentes de convenção social, se a escravidão era natural ou convencional, ou seja, se o indivíduo era escravo por natureza ou não. As polêmicas também alcançaram os valores ou os conceitos morais como justiça e injustiça, verdade e mentira, bem e mal, como ficou claro no trecho de A República de Platão. Contingente que pode ou não ocorrer casual. Com a democracia ateniense, as polis, cidades e estados gregas da antiguidade, apesar da língua de muitos elementos culturais em comum, eram independentes umas das outras, possuíam instituições políticas, jurídicas e militares próprias e buscavam ser economicamente autossuficientes. A polis representava essencialmente uma comunidade cívica, ou seja, de cidadãos. Vale lembrar, porém, que a cidadania na Grécia Antiga não era estendida às mulheres, às crianças, aos estrangeiros e aos escravos. Era um direito concedido apenas aos homens adultos livres nascidos na cidade. A maior das polis foi Atenas, onde no século V a.C. a democracia atingiu sua plenitude. Nas assembleias, os cidadãos atenienses tinham os direitos de opinar e de votar. A exegoria e a isonomia, todos iguais perante a lei, e a exegoria todos tinham o direito de falar e votar sobre as questões que se referiam ao destino da polis. Os sofistas se ocupavam em ensinar, sobretudo os jovens, a ser virtuosos
políticos ou cidadãos aptos a ocupar cargos de destaque nos negócios da cidade. Ilustração atual de como poderia ter sido uma ágora, uma praça pública da cidade-estado grega, Atenas mais especificamente, onde os cidadãos se reuniam para realizar negócios e assembleias populares e discutir os mais variados assuntos também. Sugerimos esclarecer aos alunos a diferença entre a democracia direta praticada em Atenas na antiguidade, direta porque o povo participava de forma direta, tudo que era de interesse público era definido pelo povo, pelo cidadão, mas lembrando que o cidadão era um contingente bastante reduzido de pessoas. E a democracia indireta ou representativa, que é a nossa democracia de hoje, né? No modo direto, os cidadãos discutem e votam diretamente sobre os assuntos de governo. No modo indireto, os cidadãos elegem seus representantes, como acontece no Brasil hoje. Vale destacar o fato de que, na democracia indireta, cabe aos cidadãos acompanhar a atuação dos representantes eleitos, mas nem sempre isso acontece, né? Então, isso é um pouquinho aí, né, da questão da verdade e da democracia ateniense. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.